Pessoal, então vamos para a aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre mistura ainda, mas a gente vai falar sobre identificação de substâncias puras e misturas através de um diagrama, que é o diagrama de mudança de fases. Esse diagrama, ele relaciona a temperatura das substâncias com o tempo em que você vai submeter essas substâncias a determinada temperatura, né? Então, conforme a variação da temperatura e o aumento do tempo, nós vamos observar o comportamento da substância ou da mistura em questão, tá? Então, para a gente falar sobre isso, a gente tem que entender certinho primeiro quais são as fases, né, do sistema. Quais são as fases as fases físicas das substâncias. Então, a gente sabe que as substâncias, os materiais, possuem estados físicos sólido, líquido e gasoso. E cada mudança nesses estados físicos tem um nome, né? A gente dá um nome para cada tipo de mudança. A gente vai começar por aí, para depois a gente entender o que é, aonde a gente quer chegar, né? O que é esse diagrama de fases aí e para que ele serve para a gente, tá? Então, vamos lá. Beleza. Ó, então, como eu falei, né? A gente tem que entender as mudanças do estado da matéria, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que a matéria pode se apresentar em 3 estados físicos, que é o estado sólido, líquido e o gasoso, né? A mudança do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. A mudança do estado líquido para o gasoso, vaporização. A mudança do gasoso para o líquido, tá? Então, essa mudança aqui, ó, acontece com o aumento da temperatura. Essa daqui, o processo reverso, acontece com a diminuição da temperatura, tá? Do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, de novo, solidificação. Gente, perdão, eu tô gravando essa aula aqui às 11h10 da noite. Então, vamos lá, ó. A passagem do estado sólido direto para o estado gasoso tem um nome também, é a sublimação, tá? Isso acontece com um exemplo clássico, né? O gelo seco, todo mundo já viu aqueles efeitos da fumaça em shows, né? Em determinadas apresentações artísticas, aquele efeito que dá aquela fumaça no palco. Aquela fumaça não é nada pegando fogo, não. Aquela fumaça é simplesmente gás carbônico, né, que está no estado sólido, entrando em contato com a temperatura ambiente. Então, ele não se liquefaz, ele não passa pelo estado líquido antes de chegar no estado gasoso. Ele simplesmente passa do sólido para o gasoso direto. E isso a gente chama de sublimação, tá? E a sublimação inversa é quando passa do gasoso para o sólido direto, tá? Então, cada mudança de estado tem um nome. Então, é importante a gente lembrar, né? A gente conseguir fazer uma memorização desses nomes, desses processos, tá? O processo de vaporização, ele também é conhecido como o processo de ebulição, tá? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, ele pode ter diferentes denominações, né? Apesar de significar quase a mesma coisa, né? Então, o que é vaporizar alguma coisa? É passar do estado líquido para o estado gasoso. E o que é ebulir? Também é passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Só que a diferença é que a ebulição, ela acontece de uma forma mais violenta. Quando a gente coloca a água do café lá para ferver, você não vê que a água começa a fazer aquelas bolhas. Aquilo a gente chama de ebulição, tá? Porque eu estou fornecendo uma temperatura, a mudança de temperatura está acontecendo muito rapidamente, muito bruscamente. Então, isso a gente chama de ebulição.
E a vaporização acontece, é um processo mais lento, né? É como a vaporização da água dos rios para ser formada em nuvens, para se concentrar nas nuvens, né? Então é um processo um pouco mais lento. Mas os dois, a gente está falando do mesmo tipo de mudança de estado físico, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, tá? Bom, pensando nessas mudanças de estado físico, a gente vai falar sobre o diagrama de fases. No diagrama de fases, o que é o diagrama de fases? É um gráfico que ele relaciona a temperatura e o tempo. A temperatura que você vai submeter a substância ou a mistura, né? De acordo com a variação do tempo, tá? Então, a gente tem aqui no eixo Y a temperatura e no eixo X o tempo, certo? A temperatura, conforme, vamos só entender isso aqui, ó. A gente pegou a substância água e começou a aquecer a água. Então, a gente pegou a substância água no estado sólido. Então, a gente pegou um pedaço de gelo. Vamos colocar aqui que esse pontinho aqui seja mais ou menos uns 80 graus negativos. Senhor Jesus, toma conta, misericórdia, precisando de um café. Ó, então esse ponto aqui, 80 graus negativos, a água está no estado sólido, tá? Então, se ela está no estado sólido, significa que é o gelo, tá? Então, ó, pegamos a água lá em 80 graus negativos. Aí agora a gente vai começar a submeter esse gelinho aí a temperaturas mais elevadas. Então, tirou do congelador, você já está submetendo ele a temperaturas mais elevadas. Tanto é que você observa que ele derrete, passa do estado sólido para o estado líquido. Mas ele passa do estado sólido para o líquido rapidamente, sim, de uma hora para outra? Não, leva um certo tempo. Então, olha lá, ó, tirou o gelo lá do congelador, ele já começa o processozinho dele, né? De sair do estado líquido para o estado, do estado sólido para o estado líquido, tá? Quando ele começa a passar do estado sólido para o líquido, e essas duas fases passam a coexistir, quando ele atinge a temperatura de 0 graus, tá? Então, para a água, a temperatura de 0 graus é a temperatura de fusão. Tá? A temperatura de fusão, o que é fusão? A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura de fusão, ou o ponto de fusão, é a temperatura em que isso vai acontecer. Tá? Então, há uma diferença. A fusão é o nome de uma mudança de estado físico, né? Mudança do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão é a temperatura em que essa mudança acontece, tá? E a temperatura de fusão também, certo? Então, ó, aqui no nosso gráfico, a gente tem lá, ó, pegou a pedrinha de gelo lá, ela tá só no estado sólido. Quando ela começa a derreter, quando ela atinge, todas as molequinhas ali do gelo, né, estão recebendo uma temperatura de 0 graus. Tá? Então, em 0 graus, o gelo começa a derreter. Aí, ele vai derretendo devagar, né? Vai levando um certo tempo. Tá vendo que com o eixo do tempo aqui, ó, o tempo tá correndo. Então, quanto mais, ó, aqui tá no tempo 0, quanto mais para frente aqui, ó, o tempo não para, né? Ele vai embora, tá? Bom, na temperatura de 0 graus, para a água, a gente chama essa temperatura de 0 graus de ponto de fusão da água, porque é nessa temperatura em que a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido, tá? E o inverso também é verdadeiro. Então, é nessa temperatura que a água, vamos supor, você pegou um copo de água lá que estava na temperatura ambiente, estava em uns 25 graus, botou na geladeira, né? Também não é instantâneo, a água não vira gelo, plá, mágica, virou tudo, né? Quando todas as molequinhas de água receberem começarem a perder energia, começarem a perder calor, né? Ela vai começar a passar do estado líquido para o estado sólido. A hora que ela atinge o ponto de 0 graus, né? Em 0 graus,
ela vai estar começando a ser congelada. Então, eu vou ter duas fases nesse momento, nessa temperatura de 0 graus. Não acontece tudo de uma vez só, então demora um certo período de tempo, né? E essa faixa, esse tempo aqui, né, ó, que isso está acontecendo, é o tempo da fusão. Isso varia de substância para substância, de quantidade da substância também. Se você tem 100 ml de água, ele vai congelar mais rápido do que 1 litro de água. Concorda comigo? Tá? Então, mas a temperatura que isso vai acontecer é a mesma. Então, 1 litro de água, ele congela em 0 graus. 100 ml de água também congela em 0 graus. O que vai variar é o tempo que isso vai acontecer, tá? Então, o que é o ponto de fusão? É a temperatura em que começa a acontecer a mudança de estado físico, tá? Do sólido para o estado líquido. Então, essa faixazinha aqui, ó, que fica parada aqui, ó, na temperatura, tá vendo que bem nessa faixazinha laranja, tá? A temperatura para em 0, só que o tempo continua correndo. O tempo não vai parar porque a temperatura tá parada também, né? Então, esse ponto a gente chama de constante, tá? Por que constante? Tá parado ali, tá? Então, a constante do ponto de fusão da água, tá? Ela está em 0 graus. Se eu perguntasse para você, quanto tempo, né, demorou essa constante? Quanto tempo tem essa constante aí? Aí a gente teria que ter os dados aqui, ó, em minutos, em horas, né, em segundos do tempo, para a gente conseguir mensurar assim, ó, quando essa mudança começou e quando ela terminou. Aí a gente ia poder dizer, demorou 5 minutos, 3 minutos, né? 10 segundos. Então, aí a gente ia conseguir fazer essa avaliação. Acima de 0 graus, a água já está no estado líquido. Então, ó, em 0 graus, ela está passando do sólido para o líquido. Então, essas fases coexistem. Quer dizer que você tem gelo e água ali ao mesmo tempo, né? A água no estado sólido e líquido. Acima do 0, é só líquido. E quando que ela fica? Até quando ela fica só líquido? Até atingir a temperatura de 100 graus, tá? Nós estamos falando de uma substância específica, a gente está falando da água. O ponto de fusão da água é 0 graus. O ponto de ebulição dela é 100 graus, tá? Então, ó, a água passou do 0 graus, ela tá líquida. 0, 10, 15, 20, 25, 35, 100. Chegou em 100 graus, o que começa a acontecer com ela? 100 graus é o ponto de ebulição da água. Lembra o que é ebulição? Passagem do estado líquido para o estado gasoso, do líquido para o vapor. Nesse ponto de ebulição dela, vai acontecer o que aconteceu, a mesma coisa aqui no ponto de fusão. A temperatura vai se manter e o tempo está correndo, e a temperatura só volta a aumentar quando todo líquido se transformou em vapor. Aí, acima de 100 graus, tá? Essa água aí já vai estar no estado gasoso apenas, tá? Isso acontece para todas as substâncias? Sim. Todas as substâncias têm o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição pré-definidos, específicos. Essa é uma propriedade específica da matéria, tá? A gente consegue, o que significa isso? Que a gente consegue definir, a gente consegue caracterizar, né, as substâncias através desses dois dados, do ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Quando eu tenho isso, porque eu estou falando de substância. Cada substância tem o seu ponto de fusão e ebulição específico, que nenhuma outra substância tem igual. O que significa? Significa que a água, só a água, tem ponto de fusão 0 graus e de ebulição 100 graus. Tá? O álcool, o ponto de ebulição e fusão dele é outro. Tá? A glicose, o ponto de fusão e ebulição dela é outro.
Cada material, cada substância tem o seu ponto de fusão e ebulição, tá? No caso, os materiais, que são misturas, eles não têm ponto de fusão e ebulição constante. Eles têm uma variação, né? Não acontece isso que aconteceu aqui no nosso gráfico, ó. No ponto de fusão, viu que parou a constante aqui no tempo não, perdão, na temperatura, enquanto o tempo corria, né? Então, o que acontece no ponto de fusão? Enquanto todas as molequinhas da água não passar do estado do líquido para o sólido, a temperatura não vai aumentar. Ela começa a aumentar a partir de quando tudo isso já aconteceu. Toda essa mudança já aconteceu, tá? Dessa faixa do 0 até 100, a água é só líquida. Aí, aqui no 100, ela começa o processo de ebulição. Então, ela começa a passar do estado líquido para o estado de vapor. Acima disso, ela é só vapor. Então, se eu perguntar assim, ó, em 38 graus, a água está em que estado físico? 38 não é um ponto que está entre 0 e 100? A temperatura 38 deve estar aqui, ó, mais ou menos. Tá? Então, ela está nessa faixa, estado líquido. Em menos 3 graus, a água está em que estado físico? Menos 3 não é abaixo de 0? Então, ela vai estar aqui, sólida. Em 198 graus, a qualquer coisa acima de 100, ela está no estado de vapor, certo? Então, todas as substâncias, nós conseguimos definir, né, quem é quem, porque cada uma tem o seu ponto de fusão e ebulição, que são características que determinam quem é quem, certo? Então, vamos lá. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma substância muda de estado em uma dada pressão. No caso do ponto de fusão, a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição refere-se à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Exemplos. O gelo começa a se transformar em água na forma líquida quando sua temperatura é igual a 0 graus. Logo, o ponto de fusão da água é 0 graus, sob pressão de 1 atmosfera. Para passar de líquida para vapor, a água deve atingir a temperatura de 100 graus. Assim, o ponto de ebulição da água é 100 graus. A água no estado sólido, líquido e gasoso. Aqui a gente tem um exemplozinho, né? Bem legal aí de ver. Ó, o iceberg aqui é água no estado sólido, água aqui no estado líquido e aqui, ó, nas nuvens, água no estado gasoso, certo? Ponto de fusão. Então, vamos lá. O que é o ponto de fusão? Quando uma substância no estado sólido recebe calor, ocorre um aumento no grau de agitação de suas moléculas. Consequentemente, sua temperatura também aumenta. Peraí. Ao atingir uma determinada temperatura, né, a agitação das moléculas é tal que rompe as ligações internas entre os átomos e moléculas. Nesse ponto, a substância começa a mudar seu estado e passará para o estado líquido, se continuar recebendo calor. Durante a fusão, sua temperatura se mantém constante, pois o calor recebido é usado unicamente para a mudança de estado. É o que nós falamos que acontece nessa constante aqui, ó, tá? Então, a temperatura ela permanece a mesma até que todas as molequinhas tenham recebido, né, consigam mudar de estado, tá? A hora que todo mundo mudou de estado, aí a temperatura começa a aumentar, tá? Ponto de ebulição. A ebulição é caracterizada pela passagem rápida do estado líquido para o gasoso, com a formação de vapores no interior do líquido. Na mesma forma que ocorre na fusão, existe uma temperatura em que uma determinada substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Para que isso ocorra, é necessário que a substância receba calor. Durante toda a mudança de fase, a temperatura permanece constante, né? Mesma coisa. Na fusão acontece essa constância na temperatura e na ebulição também, tá? E os dois acontecem nessa mudança aí
de fase. O tempo, o que determina o tempo que isso vai acontecer, né? Quanto tempo vai demorar para que aquela quantidade de substância, aquela quantidade de água, né? Se a gente está falando da água, passe do estado líquido para o gasoso. O tempo que determina o tempo, tá? É a massa, é a quantidade. Tudo bem? Então, se eu tiver uma quantidade maior, consequentemente, vai levar mais tempo para passar de uma fase para outra, certo? Então, vamos para lá. Olha aqui, ó. Vai observar essas duas tabelinhas. Então, eu tenho duas tabelinhas com substâncias que têm pontos de ebulição e pontos de fusão específicos. Vou só trocar o lugar das tabelas aqui. Vou pôr essa aqui e essa aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha lá, duas tabelinhas lindinhas. Então, a primeira substância que a gente tem aqui, o ferro. Então, quais os dados que a gente tem do ferro aqui? A gente tem que o ferro, ele tem um ponto de fusão de 1535 graus e o ponto de ebulição de 2800 graus. Vamos decifrar, vamos interpretar isso. O que significa? A substância ferro, quando eu digo que ela tem um ponto de fusão em 1535 graus, significa que abaixo dessa temperatura, o ferro está em que estado físico? Sólido. Por quê? A fusão não é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, se a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, qualquer coisa abaixo dessa temperatura estará em estado sólido. Então, uma barra de ferro, que eu estou aquecendo ela lá. Peguei uma barra de ferro, coloquei num fornão lá, né? E esse meu forno está atingindo a temperatura de 400 graus, 700 graus, 1400 graus. Até atingir essa temperatura de 1535, então eu coloquei num forno que está a 1500 graus. Essa barra de ferro vai estar no estado sólido. Ela só vai começar a derreter, só vai começar a fundir quando ela atingir 1535 graus de temperatura. Aí ela atingiu o ponto de fusão dela, e ela vai entrar em derretimento, vai entrar em fusão, tá? Até quando essa barra vai ficar no estado líquido? Bom, no estado sólido ela só vai ficar se a gente parar de aquecer, né? E deixar a temperatura abaixo de 1535. Acima de 1535, esse metal aí, esse ferro, ele vai estar no estado líquido. Você não liquefez? A fusão não é a passagem do estado sólido para o estado líquido? Então, de 1535 graus acima dessa temperatura, ele vai estar no estado líquido. Até quando ele vai estar no estado líquido? Até atingir, ó, a temperatura de 2800 graus. 2800 graus é o ponto de ebulição. O que é isso? Né? Vamos lembrar, o ponto de ebulição é o ponto em que, né, atingiu essa temperatura, né? Nessa temperatura, vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Todas as temperaturas que estão entre 1535 graus e 2800 graus, qualquer coisa nessa faixa quer dizer que o ferro está no estado líquido. Chegou em 2800 graus, o ferro vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, em 2800 graus, ele está passando do estado líquido para o gasoso. Acima de 2800 graus, ele está no estado gasoso, porque ele já atingiu o seu ponto de ebulição, tá? Então, nessa tabelinha, nós temos dados, olha lá, ó, várias substâncias com seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Então, para eu saber, né, com os dados que eu tenho aqui, eu posso dizer qualquer temperatura, eu posso jogar qualquer temperatura aqui, que a gente vai conseguir responder se essas substâncias naquela determinada temperatura estão sólidas, líquidas ou gasosas, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, vamos no enxofre. Aqui, ó, enxofre, ó. Qual que é a temperatura de fusão do enxofre? 119. Significa que
Abaixo de 119, o enxofre está sólido. Em 119, ele está sólido e líquido. E acima de 119, ele está líquido. Certo? Agora, a temperatura de ebulição do enxofre, ó. Acima de 119, ele está líquido. Até quando? Até atingir 445. Atingiu 445, ele está entrando em ebulição. Quer dizer que aqui ele está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, em 445, ele está passando do líquido para o gasoso, certo? Acima de 445, ele está gasoso. Então, se eu pergunto para você, em 25 graus Celsius, em 25 graus, o enxofre está sólido, líquido ou gasoso? Ó, você vai pensar, ó, 25 não é abaixo de 119? Tudo que está abaixo de 119 é sólido, tá? Em 500 graus, ele está sólido, líquido ou gasoso? Bom, acima de 119 aqui ele está líquido. Até quando? Até 445. 500 está acima de 445, então ele vai estar gasoso, tá? Então, com esses dois dados, ó, ponto de ebulição e ponto de fusão, você vai conseguir determinar o estado físico de qualquer substância, né? Em qualquer outra temperatura, certo? Aqui, ó, olha aqui as temperaturas do mercúrio, por exemplo, ó, ponto de fusão do mercúrio. O mercúrio é aquele metal, é um metal que na nossa temperatura ambiente, quer dizer, em cerca de 25 graus, ele está líquido, tá? Ele é um metal que se apresenta na nossa temperatura ambiente no estado líquido, certo? Bom, então em 25 graus ele está líquido, tá? Como que eu sei? Olha lá, ó. O mercúrio, olha a temperatura de fusão dele, menos 39 graus. Então, quer dizer, para o mercúrio se apresentar no estado sólido, ele tem que estar numa temperatura abaixo de 39 graus negativos. Então, em 40 graus negativos, o mercúrio está sólido. Em 39 graus negativos, ele está passando já do sólido para o líquido, tá? Acima de 39 negativo, tá? Ele vai estar no estado líquido. Aí, até quando que o mercúrio está no estado líquido? Até chegar a 356 graus, 5, tá? Acima de 356, ele vai estar no estado gasoso. Então, a gente tem essas informações de ponto de fusão e ebulição para a gente conseguir determinar qual o estado físico em qualquer temperatura, tá? O estado físico das substâncias em qualquer temperatura. A gente só pode fazer isso com esses exemplos que a gente está aqui, porque todos eles são substâncias. Não tem nenhuma mistura aqui, tá? Ferro é uma substância, cobre, ouro, zinco, chumbo, estanho, enxofre, água, mercúrio, metanol, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, tudo que está aqui são substâncias, tá? As substâncias têm ponto de fusão e ebulição definidos, tá? Agora, vamos lá. Então, essa atividade aqui, ó, atividade 1, você vai responder verdadeiro ou falso. Isso você vai copiar no seu caderno. Você vai responder para mim verdadeiro ou falso, tá? Você vai fotografar o seu caderno e vai me enviar. Você vai pôr nome, número e série. Copia essa atividade, responde VOF, referente ao que a gente explicou até agora, e vai me enviar a foto da sua atividade. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Marque VOF. O ferro se encontra em estado líquido a 100 graus? É uma afirmação, né? O ferro se encontra em estado líquido a 100 graus. O que você vai ter que fazer? Vai ter que olhar na tabelinha. Ó, o ferro. 100 graus. 100 graus está onde aqui? 100 graus não é abaixo de 1535? Tá? Então, se ele é abaixo, qualquer coisa abaixo do ponto de fusão é sólido. Qualquer coisa acima é líquido. Até quando? Até atingir o ponto de ebulição. Abaixo do ponto de ebulição é líquido. Acima do ponto de ebulição é gasoso. Então, você vai ver em que faixa está
o dado que ele está fornecendo aqui, tá? Aí você vai dizer para mim, todas são afirmações, ó. O ferro se encontra em estado líquido a 100 graus. Você vai dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso, analisando as informações da tabelinha, tá? O cobre é um metal que funde a 1000 graus. Então, você vai olhar lá. O ponto de fusão do cobre é esse. Então, você vai ver se é esse ou não, tá? Abaixo de 39 graus, o mercúrio está no estado líquido. Então, você vai ver lá para mim na tabelinha. A 39 graus negativos, o mercúrio está em que estado físico? Se ele estiver líquido, você vai pôr verdadeiro. Se não, você vai pôr falso. Tudo bem? Analisando verdadeiro ou falso. Aí, vamos lá. O gráfico que mostra a mudança de estado físico das substâncias puras apresenta dois patamares. Ó, então lembra que a gente falou da água aqui? Deixa eu tirar minha cara daqui. Lembra que a gente falou da água, né? A água é uma substância, tá? E a água, ela apresenta dois patamares, tá? Quando a gente está falando da mudança de fase dela, né? Quando está falando da mudança de fase relacionando com a temperatura aqui, ó. Olha lá. O PF da frase, PF não é prato feito, não é Polícia Federal, tá? O PF é ponto de fusão, tá? Então, o ponto de fusão é aqui, o que é ele, né? Vamos determinar, classificar. É a temperatura em que está acontecendo a mudança de estado do sólido para o estado líquido, certo? E o ponto de ebulição é a temperatura em que está passando do estado líquido para o estado de vapor. No gráfico de mudança de estado físico das substâncias puras, ele apresenta dois patamares. Ó, ele apresenta esse patamar e esse patamar, tá? Ou seja, duas linhas horizontais. Porque enquanto o tempo, que é o eixo das abscissas, aqui, ó, passa, a temperatura, que é o eixo das coordenadas, permanece constante, tá? Então, a temperatura permanece constante, ó, tá vendo? A temperatura permanece aqui em zero, só que o tempo está correndo, ó, o tempo está passando. E a temperatura permanece aqui, ó, bonitinha, no zero. Ela não está tendo variação aqui nesse eixo, tá? Então, a temperatura permanece constante no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Acontece a mesma coisa. O tempo está passando, tá? E a temperatura está paradinha ali. Até que toda substância muda de estado físico. Então, a carinha do gráfico de mudança de fase das substâncias sempre vai ser essa, tá? Que carinha que eu tô querendo dizer para você? Sempre vai ter, ó, um lugarzinho que vai ter essa reta aqui, essa constante, subiu, outra constante. Então, o gráfico de mudança de fase da substância sempre vai ter essa cara, tá? Ó, aumentou, parou na mesma temperatura, subiu. Parou na mesma temperatura, subiu. Ele vai ter sempre essa cara, tá? E sempre dois patamares aqui bem estabelecidos, certo? Bom, isso a gente falou, ó, para substâncias. Então, o gráfico da substância sempre vai ter essa carinha que tem dois patamares já bem estabelecidos. As misturas vai mudar um pouquinho. Então, vamos lá, ó. O que tem diferente do gráfico anterior com esse agora, tá? De cara, a gente já percebe aqui, ó, que eu não tenho aqueles patamares, eu não tenho aquela constância aqui na temperatura. Ó, tá acontecendo a mesma coisa aqui, tá? Essa mistura aí, tá? Ela tá sendo aquecida, ela estava no estado sólido, chegou a determinada temperatura aqui, ela começou a mudar do estado sólido para o estado líquido, mas perceba que ela não para como a água aqui, ela não fica paradinha na mesma temperatura enquanto o tempo passa. Ela vai variando, ó, ela tem uma variação. E nessa faixa aqui, ela está mudando de estado. Então, o tempo está passando, mas a temperatura dela também está variando, tá? Aí aconteceu toda a mudança de estado, passou totalmente do estado sólido para o estado líquido, com a temperatura variando, né? Aconteceu um aumento da temperatura. Aí, o que acontece de novo quando é uma mistura? No ponto de ebulição, a variação
também acontece durante o ponto de ebulição, a variação da temperatura, tá? Não tem aquela constante, não tem uma reta. Olha o gráfico anterior, ó. Cadê? Aqui. Olha o gráfico anterior. Não acontecia essa reta, ó. Parava no ponto de fusão, parava no ponto de ebulição, parava na temperatura, tá? Nas misturas, o gráfico já tem essa carinha aí, ó, diferente. Aí, ó, ele tem uma variação durante a mudança de estado, ó, tá? Ele não para lá. Então, quando a gente vê um gráfico com essa carinha assim, ó, com essa variação na hora da mudança de estado, a gente tem um gráfico de uma mistura, tá? Então vamos lá. Ó. Já as misturas não possuem nenhum patamar em seus diagramas de mudança de estado físico, porque à medida que a mistura muda de estado de agregação, sua constituição varia. E desse modo, tanto o processo de fusão ou solidificação, quanto o processo de ebulição ou condensação não ocorrem com uma temperatura fixa, mas começam em uma temperatura e terminam em outra, que é o que a gente acabou de falar aqui. Bom, quando a gente tem, então, misturas, quando a gente tem substância, o nosso gráficozinho lá, ele tem patamares, né? Bem definidos para dizer aqui é o ponto de fusão, esse é o ponto de ebulição, eles ficam só naquela temperatura ali. Nas misturas, isso não acontece. O ponto de ebulição é uma faixa, né, de temperatura ali. Ele não tem uma temperatura de fusão bem estabelecida, tá? Acontece durante a variação da temperatura, tá? Quando eu tenho misturas, então, acontece essa variação no ponto de fusão. Não tem um ponto de fusão bem estabelecido, tá? E quando eu tenho mistura, eu tenho dois tipos de misturas. Eu tenho misturas eutéticas e azeotrópicas, tá? Então, vamos lá. As misturas eutéticas. Aqui. As misturas eutéticas. O gráfico de fusão, o gráfico de mudança de fases, né? Das misturas eutéticas, eles vão ter essa carinha, ó. Vamos lá. O que é uma mistura eutética? São aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão. Então, a eutética, quando chegou na fusão aqui, ó, tava sólido, aqueceu. A hora que chegou na temperatura de fusão, ela vai ter a temperatura de fusão bem definida. Então, ela vai parecer o gráfico da substância pura que a gente viu no início, né? Aquele gráficozinho mais bem definidinho, né? Ponto de fusão e ebulição. Só que isso só vai acontecer no ponto de fusão. No ponto de ebulição, ele não vai ter a temperatura bem definida, tá? Ele vai ter uma variação na temperatura durante o processo de ebulição. Isso é um gráfico com a carinha de uma mistura eutética, tá? Então, essa mistura que é caracterizada como mistura eutética, o que ela tem qual que é o diferencial no gráfico quando ela se apresenta aí, né? O diferencial é a mudança do estado sólido para o líquido, ou seja, o ponto de fusão dela é bem definido. Agora, o ponto de ebulição, não. O ponto de ebulição, a variação, tá? Agora, as misturas azeotrópicas são aquelas que se comportam como uma mistura pura durante o processo de ebulição ou condensação. Então, ó, a azeotrópica, o ponto de fusão é variado. Ó, não tem aquela reta, não tem uma constante no ponto de fusão, tá? Quando não tem uma constante no ponto de fusão, mas no ponto de ebulição eu tenho essa constante, que está acontecendo o contrário do que aconteceu na mistura eutética, né? Quando eu tenho essa constante no ponto de ebulição, então eu chamo essa mistura de mistura azeotrópica, tá? Então, o que é uma mistura eutética? Vai lá. Quando há a constância no ponto de fusão. O ponto de fusão da mistura já é bem definido. E a ebulição, não, tá? A mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é definido, o de fusão, não, certo? São carinhas. Eu quero que você se familiarize com a cara dos gráficos, para depois a gente trabalhar com ele, tá? Então, olha lá. Substância.
que é a substância pura, não é misturado, não tem mistura nenhuma, né? A gente já falou o que é substância e o que é mistura, tá? Então, vamos lá. O gráfico da mudança de fases sempre vai ter duas constantes, no ponto de fusão e ebulição. São pontos já bem definidos, tá? Quando eu tenho uma mistura, cadê? Quando eu tenho uma mistura, é uma misturona lá, né? Você não tem ponto de fusão e ebulição pré-definido. Então, se é uma mistura, só uma mistura, olha lá, não tem ponto de fusão pré-definido, não tem ponto de ebulição pré-definido, não tem patamar nenhum aqui já estabelecido, tá? Agora, a mistura eutética tem ponto de fusão pré-definido e ebulição variada, tá? A mistura azeotrópica tem ponto de